E agora, continuando a parte aqui da argumentação, ele diz o seguinte na questão 65. A negação da proposição eu voto no candidato X, ele não é eleito e ele não me dará um agrado antes das eleições está corretamente expressa por eu não voto no candidato X, ele é eleito e ele me dará um agrado antes da eleição. Então, primeiro, só escrevendo a frase que ele deu aqui, a proposição original. A gente tem o seguinte. Então, vamos lá. A frase original aqui, a proposição que ele deu, original foi: eu voto no candidato X, ele não é eleito e ele não me dará um agrado antes das eleições. Só coloquei mais resumido aqui, o que ele deu. Então, agora, na hora de simbolizar, primeiro, o que eu tenho aqui? Uma vírgula. O que representa essa vírgula? Quando você não souber o que tem aqui, qual o conectivo que tem nessa vírgula, a gente olha o que tem o conectivo da frente. Essa vírgula aqui é aquela história do português, aquela elipse que você omite um termo que já apareceu. Então aqui na frente eu tenho um E, conectivo E, e aqui eu tenho uma vírgula. Então eu estou dizendo que nessa vírgula aqui o termo que eu subentendi foi o termo da frente. Se aqui na frente tivesse um OU, essa vírgula aqui estaria subentendendo que o OU estaria aqui dentro dela, como no caso o conectivo da frente é um E, então o que tem aqui escondido é um E também. Na hora de simbolizar, então eu voto no candidato X, chamar de VX, voto no candidato X, então VX e ele não é eleito, então colocar não XE e não eleito. Então XE não é eleito e ele não me dará um agrado. Não agrado. E ele pediu a negação dessa proposição inteira aqui. Ele quer a negação disso. Aí na hora da prova, o que vocês vão pensar? Putz, eu sabia fazer a negação de 2. Agora com 3 eu já não sei. Se você ficou na dúvida, parte da ideia base da negação. O que é a negação? É a tabela verdade oposta à original. No caso aqui eu teria 3 termos. Se você ficou muito na dúvida, não vá perder a questão por causa de insegurança não. Faz no cantinho a tabela rapidinho de 3 proposições, sei lá, A, B e C. Você não vai perder muito tempo com essa tabela, você já vai ver por quê. E eu vou querer saber a tabela verdade de A e B e C, depois comparar com a negação disso aqui que eu tenho, ou seja, eu vou fazer essa tabela aqui e fazer a negação dela, a negação do que eu vou acabar de fazer aqui. Então A e B e C, e depois eu vou comparar para ver se eu posso manter aquela ideia do De Morgan de sair negando tudo e trocar os conectivos por ou seja, então eu vou comparar com A, não A, ou não B, ou não C. Ver se eu posso fazer isso com 3 proposições. Na hora de fazer nossa tabela aqui, a gente vai alternar de 1 em 1, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui de 2 em 2. Vai ver que isso não dá muito trabalho não. Só parece que vai dar, mas no final não vai dar não. E A, 4 verdadeiros, 4 falsos. Então aqui eu tenho um E entre A, B e C, entre essas 3 colunas aqui. Para eu ter no E, aliás, a dica que eu tinha dado, eu acho que não lembro em qual vídeo aí, é que ele parece um V de cabeça para baixo. Então seria o contrário do V. No E, então o contrário do V é mais forte. O que é o contrário do V para a gente? Falso. Então toda vez que aparecer um falso, o resultado disso aqui vai dar falso. Aí olha que a única linha que aparece 3 verdadeiros é a primeira. Então só vai dar verdadeiro na primeira linha. Em todas as outras aparece pelo menos um falso. Então daqui para baixo tudo vai dar falso. Então todas essas linhas aqui de baixo vão ser falsas. Só a primeira vai ser verdadeira. Então a gente vai fazer então a negação dessa coluna aqui que eu tinha acabado de resolver. O que é a negação? Se inverter a tabela. Onde está V, vira F. E onde está F, que seria daqui para baixo tudo, então isso aqui tudo vai ser verdadeiro. Beleza? E agora eu vou comparar com a negação
de A, negação de B, negação de C, tudo ligado por um OU. No OU, quando eu tiver um verdadeiro, pelo menos um verdadeiro, tudo vai dar verdadeiro. Então, olhando aqui, quando eu fizer a negação das proposições em separado, cada uma delas em separado, eu vou inverter toda essa coluna, e essa última aqui. Onde está V vai virar F, onde está F vai virar V. E depois ligar todas por um OU. Nessa primeira linha aqui, eu vou ter, na hora que eu inverter, falso, falso, falso. E tudo ligado por um OU. Aí no OU vai sair ideia ao contrário, o V é mais forte. Então se apareceu 3 falsos, isso aqui tudo vai ser falso. E olhando nas de baixo, todas as linhas de baixo aparecem pelo menos um falso. Na hora que eu inverter a tabela, mudar, fizer a negação dela, vai ter verdadeiro aqui, verdadeiro aqui, verdadeiro, 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 verdadeiro. Em todas as linhas vai ter pelo menos um verdadeiro. Na tabela do OU, quando tiver um verdadeiro, eu já tenho a minha resposta aqui toda como verdadeiro. O verdadeiro vai ser mais forte. Aqui que eu quero comparar essa proposição que eu tenho A e B e C. Quando eu fizer a negação dela, dá falso e tudo verdadeiro. Ela tem como resposta a negação de cada uma delas em separados ligados por um OU. Então a gente olha a tabela. A negação disso é igual a fazer o nega, nega, nega em tudo? Um falso e tudo verdadeiro. Então só para comprovar que eu posso fazer aquela regrinha de ir negando tudo e mudar o conectivo. Fazendo aqui agora, então vou fazer o nega, nega, nega tudo. Então eu vou negar a primeira proposição. Então não V X. Onde está E? Vai virar OU. Aqui tem não XE, então vai virar XE. Negação de negação fica na afirmação. Aqui vai virar um OU e depois vai ser outra negação de negação, então vai virar A. Então de novo, eu só fiz aquela tabela para mostrar que a gente não precisa ficar apavorado e que não deixe a questão em branco por medo. Faz a tabela ali rapidinho, pega os conceitos iniciais, os básicos, onde tudo, e faz para não deixar em branco e não perder uma questão dessa que era facinha de fazer. Então vamos lá ver a sugestão que ele deu. Aí na 65, a sugestão que ele deu era: eu não voto no candidato X, então não voto no candidato X, ele colocou vírgula, que nesse caso aí dele, a gente teria que olhar o conectivo da frente. Então eu não voto no candidato X, ele é eleito, aí agora qual é o conectivo que ele botou aí? E ele me dará um agrado antes das eleições. Então ele botou um E aqui no lugar onde era para estar um OU, e aqui ele botou uma vírgula. De novo, essa vírgula que ele botou aqui se refere a esse E. Então aqui ele teria dito que seria outro E. A gente viu que teria que ser um OU. Então essa questão aí 65 também está errada. Agora a questão 66. Se as proposições P1 e P4 e a proposição o candidato X é eleito forem verdadeiras, a proposição P3 será verdadeira independentemente do valor lógico da proposição, não só atingido por uma benfeitoria que o candidato faça após a eleição. Então, agora prestando atenção. Na questão 64, ele queria uma questão de argumentação, que a gente que ia supor as premissas sendo verdadeiras, para ver se a gente conseguir chegar na conclusão que ele deu. A gente só está analisando a estrutura na 64. Agora na 66, ele já não está falando de argumentação. Ele está falando, se isso aqui for verdade, eu posso dizer que isso é verdade? A gente só está fazendo uma valoração e uma operação com os conectivos que a gente conhece. Não é argumentação lógica. Então, vamos lá, só montar a 66 aqui que ele deu. Então, montando aqui, a gente só vai usar a P1, P3 e a P4, que ele falou. Então, na 66 ele diz, se as proposições P1 e P4 forem verdadeiras, então ele que está definindo isso aqui agora pra gente. A gente não está supondo elas verdadeiras. Ele que está falando. Não é uma questão de argumentação, é só uma operação com os conectivos. Então, P1 e P4 são verdadeiras. O que mais que ele fala ali? E a proposição, o candidato X é eleito, também for verdadeira. Então, o candidato X eleito é verdadeiro. Aí ele pergunta se a gente pode, então, concluir que vai ser verdadeira, independentemente do valor lógico, a proposição
não sou atingido por uma benfeitoria que ele faça após a eleição. Então ele está dizendo aqui que a proposição P3 inteira vai ser verdadeira, né? Então isso foi o que ele definiu para a gente, ó, que ele está perguntando. Se a P1 for verdadeira, a P4 for verdadeira, essa parte aqui do candidato a ser eleito for verdadeira, a premissa P3 toda vai ser verdadeira, independente do valor lógico dessa não B aqui, não é atingido por uma benfeitoria. Então a gente tem que fazer só uma análise das valorações e dos conectivos que a gente tem. Então aqui eu sei que V de x é verdade, aqui aparece Vx. Então isso aqui é verdade. Eu sei que o não perco meu voto é verdade, aqui eu diz perco meu voto. Então isso aqui vai ser falso. E eu sei que essa estrutura inteira aqui entre os colchetes vermelhos tem que ser verdadeira. E a primeira parte do se então aqui eu tenho verdade, verdade e alguma coisa que eu não sei. Na segunda parte dele eu tenho um falso. Então aqui eu quero que essa estrutura inteira dê verdadeiro. Eu não quero então aquela sequência Vera Fischer. Não posso ter uma verdadeira nessa primeira parte, eu tenho que ter uma falsa. Porque eu já tenho uma falsa na segunda. Então eu obrigo a primeira parte ser falsa para essa estrutura inteira ser verdadeira. Aí eu estou dizendo que o valor de não B vai ter que ser verdade para isso aqui tudo ser verdade. Se você não sabe o valor de B, a gente faz um testezinho aqui rápido. Se eu botar B como verdadeiro, o que vai acontecer aqui para mim? Eu vou ter verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Isso aqui vai dar o quê? Verdadeiro. Então ele estava dizendo que independentemente do valor de B, essa proposição aqui, aliás, de não B, isso aqui tudo daria verdadeiro. E no teste que eu fiz, se o não B for verdadeiro, isso aqui já dá a sequência que eu não quero. De verdadeiro para falso, e no caso daria falso. Eu não chegaria no verdadeiro que eu queria. Então não é independente desse valor de não B aqui não. Depende dele. Se ele for verdadeiro, dá a sequência de verdadeiro para falso, que dá falso, nesse sim então. Se ele for falso, isso aqui dá verdadeiro, verdadeiro e falso. Aí vai chegar no falso que eu queria mesmo. Porque tudo está ligado para um E. Se eu tiver pelo menos um falso, isso aqui já dá falso. Então falso para falso daria verdadeiro. Só que eu estou vendo aqui que no primeiro teste que eu fiz ele sendo verdadeiro, tudo dá falso. Então não é independente do valor dele. A gente depende do valor desse não B para a nossa valoração da P3 inteira. Então essa questão aí, 66, se eu não me engano, 66 está errada. Então questão 67 agora. Caso as proposições P1, P2 e P4 sejam verdadeiras, será verdadeira a proposição o candidato X é eleito ou ele me dará um agrado antes da eleição. De novo, essa 67 não é caso de argumentação lógica. A gente só vai fazer uma operação com os conectivos. Então só anotando aqui o que ele deu. P1, P2 e P4. E ele falou que, assumindo que, caso as proposições P1, P2 e P4 sejam verdadeiras. Então isso é o que ele está definindo para a gente. P1, ele diz que é verdadeira. P2, que é essa estrutura aqui inteira dentro dos colchetes vermelhos, isso aqui tudo, ele diz que é verdadeiro. E P4 é verdadeiro. Ele perguntou, se isso aqui sendo verdadeiro, eu consigo dizer que essa proposição do candidato X é eleito ou atingido por uma, aliás, ou ele me dá um agrado antes das eleições, vai ser verdadeiro. Então aqui, primeira coisa que a gente faz é colocar a valoração de tudo que a gente sabe. Então Vx eu sei que é verdadeiro, aqui aparece Vx, então essa parte é verdadeira. Aqui não perco meu voto é verdadeiro, aqui ele fala perco meu voto, então essa parte vai ser falsa. De novo o mesmo esquema, dentro desses colchetes o conectivo mandante é o se então, e eu quero que esse se então seja verdadeiro, só que na segunda parte dele já tem um falso. Então para ele ser verdadeiro, a primeira parte dele inteira vai ter que ser falsa. Então esse falso da segunda obriga a primeira parte a ser falsa para eu garantir que isso aqui vai dar verdadeiro. Aí de novo, você vai olhar e vai pensar, poxa, mas eu não sei o valor do não XE, não sei também do não A. Então eu não vou saber valorar esse XE aqui e nem esse A aqui.
De novo, não se desespera, não fica pensando em achar a valoração de cada uma das proposições em separado. Você vai ter que ter sempre uma visão além do alcance, no caso. Então a gente pega aqui o que a gente não sabe. De novo, o que a gente não sabe é essa valoração aqui dentro do parêntese azul. Eu tenho aqui então não x é e não a. O que eu sei dessa proposição aqui, ó? Eu tenho verdadeiro e alguma coisa aqui. Vou fazer até como se fosse uma caixa, por exemplo. Tenho duas caixas aqui ligadas por um e, para ficar mais fácil de entender. Vou até fazer na mesma cor aqui, para ficar melhor ainda de ver isso aqui. Então a segunda caixa que eu não sei a valoração é o parêntese azul. Eu sei que na primeira caixa aqui o valor lógico dela é verdadeiro. E na segunda caixa, eu sei que essa estrutura toda das duas caixas juntas, ou seja, essa caixa aqui, mais essa caixa em azul, essa estrutura toda tem que ser falsa. E entre elas eu tenho o E. Então, nessa caixa em azul, eu tenho que garantir que ela seja falsa, independente do valor de cada uma delas. Então, esse parêntese aqui tem que ser falso. Como é um E, eu tenho várias possibilidades de ser falso. Pode ser verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Aí, de novo, você não vai saber a valoração de cada uma das coisas em separado. Só que, como eu falei, não se desespera e olha a estrutura das coisas que você tem. Olha aqui o que você achou. Não x é e não a. Aqui tem um e e a proposição que ele sugeriu lá com verdadeira tem um ou. A transformação que eu tenho de e para ou é quando eu faço uma negação. Então, o que eu vou ter aqui? Se eu fizer uma negação dessa proposição aqui entre os parênteses azul, o que eu posso ter? Eu vou ter uma negação de um e. Como é que faz a negação de um e? Faz o nega, 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 nega tudo. Então, negação de não x é, vai virar x é. O e vira ou. E o não a vai virar a. Então, fiz a negação de tudo e deu isso aqui. Qual é o conceito de negação? Negação é você inverter os valores da tabela verdade. Se esse, entre parênteses aqui, azul inteiro era falso, na hora que eu fizer a negação dele vai ser verdadeira. Então, qual que é a negação dele? X é ou a. Eu sei que essa parte vai ser verdadeira. E não dá justamente a parte que ele falou que seria verdadeira. Então, de novo, você não precisa saber a valoração de tudo. Olha com calma o que você tem, igual nesse caso. Ele pegou a estrutura inteira, sabendo que ela é falsa. Na hora que eu faço a negação dele, dá justamente o que eu quero. Se a parte original era falsa, a negação dela vai ser verdadeira. Então, independente de eu saber dos valores de cada uma delas, eu sei que a estrutura aqui é verdadeira. Então, essa 67 aí está correta. E agora a questão 68 diz o seguinte: a proposição C é equivalente à seguinte proposição: se o candidato X não me der um agrado antes da eleição, serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer após ser eleito. Então, de novo, o primeiro passo que você tem que fazer é simbolizar. Então, vamos simbolizar aqui a proposição C que ele deu. Então, a proposição C que ele dá é o seguinte: me dá um agrado antes das eleições ou sou atingido por uma benfeitoria. E a sugestão que ele dá é: se não me dá um agrado antes das eleições, então sou atingido por uma benfeitoria. No caso aqui, o que ele pede nessa 68 é uma equivalência. Então, uma equivalência de ou para se então. O único caso que eu tenho de equivalência de ou para se então é quando eu faço a lei da dupla negação do se então. Eu vou fazer aqui no canto só a explicação. Eu tenho a, até mudar de letra aqui para não confundir, P, se então, Q. Na hora que eu faço a lei da dupla negação, ou seja, eu vou transformar um se então em ou. Eu vou negar a primeira ou manter a segunda. No caso que eu estou usando P e Q. Então, nega a primeira ou mantém a segunda. Neguei P, transformei o se então em ou, neguei, aliás, mantive a segunda.
Só que no caso que a gente não está indo de se então para ou, a gente vai de ou para se então. Então dá uma olhada aqui no que eu tenho para ficar mais fácil de enxergar essa questão. Eu tinha que sair desse formato, a primeira negada, a segunda normal, ligada por um ou. Na hora que eu tenho esse formato, eu volto para o se então com as duas proposições normais. É como se eu tivesse o seguinte, para ficar mais fácil de enxergar isso aqui. Eu vou colocar como se fossem umas caixinhas aqui. Primeira caixinha tem que ter uma negação, e a segunda caixinha não tem que ter uma negação. E entre elas, o conectivo que eu tenho é um ou. Na hora que eu tenho isso, e eu volto do ou para o se então, eu vou ter a segunda caixinha volta normal, e a primeira, que tem a negação, também volta normal. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vou analisar a proposição que eu tenho. A primeira caixinha aqui seria do lado do ou aqui, onde tem a disjunção, né? A primeira caixinha apareceu normal. Entre elas eu tenho um ou, e a segunda caixinha também apareceu normal. Eu queria que a minha primeira caixinha tivesse uma negação, que eu já voltaria para o se então normal, só que ela não tem. Então, na hora que eu for voltar para o se então, eu vou transformar ou em se então. Então, entre elas eu já sei que tem um se então. A segunda caixinha já está no formato que eu quero, ela aparece normal, sem negação. Então, na hora dela voltar para o se então, ela volta normalzinha. Beleza. A primeira caixinha, eu queria que ela tivesse negação, só que ela não tem. Se ela tivesse negação, igual no meu caso da equivalência normal aqui, na hora que ela tem a negação, ela volta normal. Se ela não tem a negação, na hora que ela volta para o se então, ela volta com a negação que ela não tinha. Então, só reescrevendo o que ele deu aqui, agora do jeito das proposições que a gente tem. A minha primeira proposição é a não tinha negação. Na hora de voltar para o se então, ela aparece com negação. Então, não há. Entre elas, eu transformei num se então, que é a equivalência. E a segunda, já não tinha negação mesmo, ela volta para o se então normal. E bate justamente com a sugestão que ele deu. Que seria, se não há, então B. Então essa 68 aí, que é só de equivalência, está correta. Então, agora vamos para a última parte da prova. Se você já viu o vídeo até aqui, que era a parte mais chatinha assim, da parte de argumentação, de responder, então deixa aquele gostei aí se te ajudou em alguma coisa esse vídeo, porque como eu falei no vídeo passado, dá muito trabalho de fazer essas questões, resolver, editar e tal. Então se puder dar uma ajuda aí na divulgação também, colabora aí. Então vamos lá para a última parte. Em um determinado colégio, todos os 215 alunos estiveram presentes no primeiro dia de aula. No segundo dia letivo, 2 alunos faltaram. No terceiro dia, 4 alunos faltaram. No quarto, 6 alunos faltaram, e assim sucessivamente. Com base nessas informações, julgue os próximos itens, sabendo que o número de alunos presentes às aulas não pode ser negativo. Se houver um número de aulas suficiente e se a regra que define o número de faltosos for mantida, então haverá um dia letivo em que todos os alunos faltarão. Então o que a gente tem é o seguinte: no primeiro dia não faltou ninguém, tinha os 215 alunos na sala de aula. No segundo dia já faltaram 2, tinha 213. Aí no quarto dia, aliás, no terceiro dia faltaram 4, depois 6, e assim vai. E a gente vai diminuindo o nosso número de alunos nessa quantidade aí que ele definiu. Então o que a gente tem nessa questão aí é uma progressão aritmética. A gente está aumentando o número de faltosos de 2 em 2. A aritmética, no caso, é porque a gente vai somando, vai aumentando de acordo com a soma de 2 em 2. Se a gente tivesse uma progressão geométrica, seria multiplicando de 2 em 2. Então, beleza. No caso aqui, como a gente está somando, a gente tem uma progressão aritmética. Na questão 69, ele pergunta se houver um número de aulas lá suficiente, se a quantidade de alunos que vai faltar vai ser... Aliás, se vai ter um dia que não vai ter nenhum aluno na sala de aula, todo mundo vai ter faltado. Então, bora lá. O número que ele definiu pra gente aqui, inicial, era 215 alunos. E eu vou diminuindo esse número aí de 2 em 2, né? Cada dia vai faltando mais 2 alunos. Então, ele pergunta se vai chegar um dia que isso aqui vai poder ser 0. Sei lá pro final. Um dia que isso aqui vai ser 0.
Então, analisando aqui, se a gente vai diminuindo de 2 em 2, né, a quantidade de alunos a irem faltando vai subindo de 2 em 2, e o nosso número aqui é um número ímpar, a gente não vai chegar numa quantidade zero. Ou seja, a gente tem aqui no primeiro dia, faltou 0, no segundo 2, 4, 6, 8, sempre vai ser um número par, que seja múltiplo de 2. Lá pra frente, então eu vou ter, só fazendo uma amostragem aqui, vai chegar uma hora que vai faltar 200 pessoas, depois, mais pra frente ainda, vai chegar uma hora que vai faltar, sei lá, 212 pessoas, e como é de 2 em 2, qual é o próximo número? 214. Não pode faltar ninguém além desse número, porque a gente só tem 215 alunos. Então 214 seria o máximo que poderia faltar. Então 215 menos 214 vai ter um dia que só vai ter um aluno na sala de aula. Então mesmo se você não lembrasse de fórmula de PA, de nada, era só pensar na lógica mesmo. Você tem um número ímpar, como vai diminuindo de 2 em 2, então a gente vai diminuindo uma quantidade par. O máximo que pode chegar é 214, porque a gente só tem 215 alunos. Então no dia que faltar mais gente, vai faltar 214. Sabendo que a gente tem 215, vai sobrar um aluno lá. Então essa questão aí, 69, tá errada. E aí a questão 70, ele diz o seguinte: no 25º dia de aula, faltaram 50 alunos. Então na 70 ele pergunta no 25º dia. Se você não lembrar a fórmula de PA nem nada, para você não perder a questão, você vai fazer na mão, na força bruta mesmo, na doida lá. Lembrando que no primeiro dia não falta ninguém. No segundo dia vai faltar 2, depois 4, 6, 8, até o 25º dia. De novo, a fórmula serve para agilizar a sua vida e você não ficar perdendo tempo fazendo isso. Mas, para você garantir o ponto, né, vale, se você tiver tempo na hora da prova, vale fazer isso aí. Você garante seu ponto. Vai de 2 em 2 até o 25º dia. A única coisa que você tem que lembrar é que no primeiro dia tem todo mundo na sala de aula, não faltou ninguém. Quando você vai fazendo essa contagem, você vê que no 25º dia faltaram 48 pessoas. Ou seja, é só você lembrar do seguinte, para até facilitar mais um pouco ainda. No primeiro dia não faltou ninguém, então é como se você não fosse contar com esse primeiro dia aqui. Então você tem do dia 2 até o dia 25. Ou seja, você tem 24 dias para faltar aluno de 2 em 2. Multiplique isso aí por 2, dá seus 48. Beleza. Mas o que era para você ter feito aqui para agilizar a sua vida era saber a fórmula da PA. Então você tem o seguinte, a fórmula da PA: AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então AN vai ser o termo que você quer saber. Então é a quantidade que faltou no dia 25. O A1 era a quantidade no dia inicial, no primeiro dia. Como a gente está levando aqui em consideração o número de faltosos e não o número de alunos que ficaram na sala, no primeiro dia, então A1 vai ser 0, mais, não faltou ninguém no primeiro, N menos 1, N é o dia que você quer saber, 25 menos 1, dá 24, vezes R, R é a nossa razão, que é a forma que a PA vai crescendo, no nosso caso ela vai de 2 em 2, então o R dela é 2. Então 24 vezes 2 dá seus 48 faltosos. E a 70 ele dizia que seriam 50. Ele botou essa sugestão de 50 justamente para você pensar o seguinte, ó, tem o primeiro dia até o dia 25. Para você pensar o seguinte, não sei a fórmula da PA, mas eu posso lembrar que vai de 2 em 2. Então se eu tenho 25 dias, 25 vezes 2 dá 50. Ele quis sugerir você fazer a multiplicação desse 25 por 2, já que ele vai diminuindo de 2 em 2, né? Só que tem que lembrar de novo que o primeiro dia não entra na contagem porque é o início da PA. Não faltou ninguém no primeiro dia, só do dia 2 para frente. Então vai ser do dia 2 até o dia 25, que a gente tem 24 dias. 24 vezes 2 dá 48. Então, de novo,
Se puder dar um gostei aí no vídeo, compartilhar ou comentar alguma dúvida aí que teve, comenta aí, qualquer coisa eu respondo aí depois quando tiver tempo. Então a prova de hoje foi essa daí. Depois eu apareço com mais alguma dica ou alguma questão. Bons estudos para vocês, falou e até mais aí.